Vamos conversar agora aqui no Brasil na Madrugada com o Alexandre Arroda. Ele é gerente geral de locações da Auxiliadora Predial aqui de Porto Alegre. Alexandre, muito bom dia. Bom dia. Prazer estar conversando com você. Bom, a gente vai falar sobre valorização do imóvel. Muita gente coloca o seu imóvel para alugar e não pensa em pequenos detalhes que podem valorizar, que podem subir o valor do seu imóvel. Ou então não entende porque, ao não observar esses pequenos detalhes, não consegue alugar esse seu imóvel que está há tanto tempo exposto. Alexandre, quais são os principais erros nesse sentido? Quais são os principais detalhes que os locadores eles não prestam atenção? Olha, os cuidados com a parte, tanto a parte estética como a parte estrutural do imóvel é muito importante para que o imóvel se torne mais atrativo, né, para os inquilinos, para os clientes que procuram esses imóveis, né? Uma boa pintura, um piso bem conservado, a questão do mobiliário também, né, na cozinha, um mobiliário que seja útil para o imóvel, né? Isso tudo são atrativos, que fazem o inquilino, o futuro inquilino procurar e optar por esse imóvel, né? Agora, muitos locadores, eles deixam o mobiliário que sobra, enfim, quem já foi procurar um apartamento para alugar sabe que na verdade não serve para nada, né? Eles acabam deixando uma pia caindo aos pedaços que o outro inquilino já deixaram ali. E isso tem que pensar bem se vale a pena deixar aquilo ali ou se é melhor tirar e deixar o ambiente totalmente limpo, né? Exatamente, o excesso de imóveis também, e imóveis que não são úteis para o dia a dia do inquilino, né, ele tem que levar em consideração, porque isso, ao invés de facilitar a alocação do imóvel, ele pode ser um fator que impeça a alocação, né? Essas mobílias, essas coisas que não têm utilidade no imóvel, elas podem ser um fator decisivo que pode, inclusive, prejudicar a impressão que o cliente vai ter ao visitar esse imóvel. O inquilino, quando sai de um apartamento, tem que entregar ele pintado, né? Isso aí é sempre o básico. Mas nem sempre essa pintura é a melhor possível. O locador, ele deve dar uma olhadinha nessa pintura, de repente dar uma reforçada, dar uma ajeitada, ou normalmente essa pintura ela já é uma pintura boa para ser entregue para o próximo locatário? Exatamente. Nós aconselhamos sempre que o locador que ele vai disponibilizar o imóvel para locação, ele sempre faça uma pintura de uma cor neutra, uma cor com uma boa cobertura, uma boa qualidade na pintura, porque isso é o principal fator, né? E ele entregando o imóvel pintado para uma locação, ele se resguarda sempre na desocupação receber esse imóvel pintado do inquilino. Então, ele vai ter essa conservação dessa pintura sempre nova, sempre tendo a possibilidade de ofertar novamente esse imóvel para locação sempre com a pintura nova. Essas medidas, Alexandre Arruda, elas podem aumentar o valor do aluguel em quanto? Vocês têm um cálculo dessa proporção de quanto uma boa pintura, pequenos detalhes no imóvel acabam valorizando o aluguel? Uma boa pintura, uma mobília bem colocada, um imóvel que dê utilidade ao imóvel, mesmo o imóvel não sendo um imóvel muito grande, mas que tenha uma mobília bem adequada para o ambiente, e tendo uma pintura, um piso bem adequado, pode chegar a uma avaliação em até 20% do valor do imóvel. 20%. Pode agregar ao valor de locação. Agora, a gente está falando do momento depois da entrega para um locatário e antes do aluguel por outro. Agora, nós temos também o momento da presença de um locatário. Eu te pergunto porque há cerca de 2 semanas aqui no programa, justamente um ouvinte mandou um e-mail relatando de uma discussão que ele tinha com a imobiliária, e a imobiliária dizia que a discussão dela era com o proprietário, e eu acredito que realmente é assim que funcione, né? De que azulejos, boa parte dos azulejos da cozinha tinham se soltado, enfim, e ele não conseguia que esse dono, que esse proprietário, autorizasse a recolocação. Porque, não sei se vocês também têm esse problema às vezes com alguns proprietários que acham, olha, enquanto ele está alugado, eu não me preocupo tanto, que também é errado, né? Um bom proprietário vai ter um bom locatário. E sempre lembrando, né, que o locador, ele tem o inquilino como seu cliente, né? Ele tem que agradar o seu cliente, agradar o seu inquilino, né? Deixando as questões estruturais em condições de moradia, né? Fazendo com que o imóvel tenha o perfeito uso do que se destina à relação, que no caso é a locação e a habitação desse imóvel, né? A questão estrutural, essa questão do azulejo estufado é uma questão estrutural, realmente.
não é devido ao mau uso do inquilino que isso acontece. Isso pode acontecer por diversos fatores, que seria a questão da estrutura do prédio, a própria colocação, o clima, que às vezes, nosso clima que às vezes é quente, é úmido, então isso tudo a louça do azulejo ela trabalha e acaba se soltando esse azulejo. Então, não é devido ao mau uso de um inquilino, portanto o proprietário ele tem a obrigação de reparar isso. Se o inquilino tem uma administradora, ele pode recorrer à sua administradora, que ela vai ter que dar todo o auxílio na regularização desse item, no caso do azulejo. O que vocês normalmente têm de dificuldade, Alexandre Arruda, com os proprietários? Agora que a gente não vai falar de um proprietário em especial, mas isso serve como um alerta para outras pessoas que colocam o seu imóvel como para alugar. O que vocês sentem assim que é difícil, que o proprietário ele não tem essa informação correta e que às vezes acaba sendo complicado até para vocês de uma administradora, enfim, de aluguéis, convencer o dono disso? Os proprietários eles têm que encarar a alocação como um negócio que tem que dar o retorno para eles. Então, eles têm que ficar atentos nessas questões estruturais, nas questões de dar condições ao imóvel. O imóvel é o produto dele. Então, ele tem que estar ciente que deve investir no seu produto para obter um retorno. Então, os proprietários têm que se conscientizar, e aquele proprietário que se conscientiza disso, com certeza terá sempre um inquilino procurando o seu imóvel, vai ter o índice de desocupação do seu imóvel vai ser cada vez menor. Ou seja, sai um, já tem outro na fila para entrar, né? Exatamente, Como é que está o índice de locação de imóveis nesse momento em Porto Alegre? Até alguns meses tinha mais procura do que oferta. Isso segue dessa maneira? Ainda continua. A procura é muito grande para imóveis residenciais, né? Então, é um bom momento para os proprietários investirem em imóveis e disponibilizar esse imóvel que terá um bom retorno na locação. E os valores continuam mais altos? E se inflacionou os valores ou não? Então, os valores permanecem, né? Permanecem e dando um bom retorno para o investimento. Alexandre Arruda, gerente-geral de locações da Auxiliadora Predial, aqui de Porto Alegre. Um prazer conversar contigo. Muito obrigado pelas informações, Alexandre. Prazer é todo meu, obrigado.